Ela não entende nada de carro. Deixa comigo. A voz do Rodrigo cortou a minha no meio da frase, ali mesmo, na frente do vendedor, na frente de todo mundo que passava pelo showroom da concessionária. Eu senti o calor subir pelo pescoço, aquela sensação de quando você leva um tapa na cara sem aviso. Não de dor física, mas de humilhação pura. O vendedor, um rapaz jovem de uns 30 e poucos anos, camisa azul engomada e crachá brilhante escrito Ricardo, piscou 2 vezes, sem graça, sem saber para onde olhar. Eu estava literalmente no meio de uma frase sobre a quilometragem da revisão quando o Rodrigo simplesmente me atropelou. Como se eu fosse invisível. Como se minha voz não tivesse peso, não tivesse valor, não tivesse o direito de estar ali ocupando espaço naquela conversa. Eu olhei para o meu marido, aquele homem de terno cinza que eu acordava do lado há 18 anos, e vi um estranho. Um estranho que sorria largo para o vendedor, com aquele sorriso de quem se acha o dono da razão, o dono do mundo, o dono de mim. Eu podia sentir o cheiro do café que alguém tinha acabado de fazer na salinha dos vendedores, misturado com o perfume forte de carro novo, aquele cheiro de couro sintético e plástico recém-saído da fábrica. O ar-condicionado central zumbia baixinho, mas eu sentia calor, muito calor. Meu estômago estava embrulhado, minhas mãos suavam dentro da bolsa onde eu apertava a alça sem perceber. Eu ouvi a voz dele continuar, confiante, autoritária, explicando ao Ricardo sobre não sei o que de câmbio automático, de consumo na estrada, de torque e potência, palavras que ele decorou de algum vídeo no YouTube, porque Rodrigo, na real, não entendia de carro tanto quanto fingia. Mas ele falava bonito. Sempre falou. E durante anos eu acreditei que aquilo era confiança, que aquilo era parceria, que aquilo era um homem cuidando da família. Hoje eu sei que aquilo era controle, aquilo era anulação. Aquilo era ele me apagando aos pouquinhos, todo santo dia, até que eu quase acreditasse que realmente não entendia nada de nada. Mas naquele dia, alguma coisa diferente aconteceu. Eu não abaixei a cabeça. Não sorri sem graça. Não fingi que estava tudo bem. Eu fiquei parada, firme, olhando para ele, esperando ele terminar o showzinho. E quando o Rodrigo finalmente fez uma pausa para respirar, eu virei para o Ricardo, o vendedor, e falei, com a voz mais calma que consegui reunir: Ricardo, por favor, você pode verificar no sistema os dados do meu CRV? Placa FJK 42287. Eu gostaria de confirmar algumas informações antes de a gente falar sobre a troca. O Rodrigo franziu a testa. Ele me olhou como se eu tivesse falado grego. Mariana, o que você está fazendo? Deixa eu resolver isso. Oh, eu não respondi. Continuei olhando para o Ricardo, que já estava digitando no computador, dedos rápidos no teclado, olhos na tela. 5 segundos de silêncio. 10, 15. O barulho do ar-condicionado parecia mais alto. Outra vendedora passou atrás de nós carregando uma pasta, salto batendo no piso frio. Alguém deu risada lá no fundo do salão. E então Ricardo parou de digitar. Ele olhou para a tela, olhou para mim, olhou para o Rodrigo. E eu vi o exato momento em que a ficha caiu. Senhor, Ricardo começou, e a voz dele vacilou um pouquinho. O carro está no nome dela, Mariana Ferreira, documento quitado desde 2019. E o IPVA foi pago pela senhora todos esses anos. O último foi em janeiro desse ano. Seguro também está no nome da senhora. O silêncio que caiu naquele showroom foi tão pesado que eu juro que ouvi meu próprio coração batendo. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Devagar, alto, preenchendo meus ouvidos. Eu vi a mandíbula do Rodrigo travar. Ele piscou. 1 vez, 2, 3. A boca dele se abriu, mas não saiu som. Ele olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ou talvez como se estivesse vendo, pela primeira vez, que ele nunca tinha me visto de verdade. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha, mas não era de medo. Era de algo novo. Algo que eu não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Poder. Eu estava sentindo poder. É verdade, Rodrigo, eu falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava.
O CRV sempre foi meu. Eu que comprei, eu que paguei, eu que mantenho. Você lembra quando a gente comprou ele em 2019? Você assinou como testemunha só. O dinheiro saiu da minha conta. O 135 Leisnas 00, quitado à vista, cada centavo meu. Eu vi a cor sumir do rosto dele. Aquele bronzeado artificial de academia e day use na chácara do amigo ficou pálido, quase acinzentado. As orelhas dele começaram a ficar vermelhas. Aquela vermelhidão que sobe quando alguém tá com raiva ou com vergonha. E eu não tinha certeza qual das duas era. Talvez as duas. Mariana. Ele começou, a voz baixa, perigosa. Aquela voz que ele usava quando queria me intimidar em casa, quando queria que eu me calasse, que eu recuasse, que eu pedisse desculpas por existir alto demais. Mas eu não estava em casa. Eu estava num lugar público, com testemunhas, com luz do dia entrando pelas vidraças enormes da concessionária, e pela primeira vez em anos, eu não senti medo dele. Senhor, a senhora. Ricardo estava visivelmente desconfortável agora, olhando de um para outro, tentando entender se estava no meio de uma briga de casal ou de algo muito maior. Vocês precisam de 1 minuto? Eu posso. Não, eu cortei. Gentil, mas firme. A gente não precisa de 1 minuto. Eu vim aqui para falar sobre a troca do meu carro. O meu carro. Aquele que eu pago, que eu cuido, que eu dirijo para levar meus filhos na escola todo dia, para fazer as compras do mês, para ir nos meus clientes. Então, Ricardo, vamos continuar? Eu vi o Rodrigo cerrar os punhos. As veias do pescoço dele saltaram. Ele abriu a boca para falar. Mas antes que qualquer som saísse, eu completei. Aliás, Rodrigo, você pode ir lá na praça de alimentação tomar um café? Isso aqui é sobre o meu patrimônio. Não tem nada a ver com você. Foi como se eu tivesse jogado um balde de água gelada nele. Ele ficou paralisado, olhos arregalados, boca entreaberta, respiração pesada. Eu nunca tinha falado com ele daquele jeito. Nunca tinha colocado limite. Nunca tinha dito não. Nunca tinha deixado claro que alguma coisa era meu, só meu, e que ele não tinha voz ali. Eu vi quando ele engoliu seco, quando os ombros dele caíram 1 milímetro. Quando ele percebeu que se fizesse um escândalo ali, na frente de todo mundo, ele ia parecer exatamente o que ele era. Um homem pequeno tentando controlar uma mulher que não precisava mais dele. A gente conversa em casa, ele disse entre dentes, e eu quase ri. Quase. Porque eu sabia que quando a gente chegasse em casa, eu não ia estar lá para conversa nenhuma. Mas isso ele ainda não sabia. Ainda. Tá bom, eu respondi, fingindo docilidade, fingindo que aquilo era só uma coisinha boba, um mal-entendido, nada demais. Deixei ele virar as costas, deixei ele atravessar o showroom com passadas pesadas, deixei ele sair pela porta de vidro e desaparecer na direção do estacionamento. E quando a porta fechou atrás dele, eu respirei fundo, soltei o ar devagar e virei para o Ricardo, que me olhava com uma mistura de respeito e curiosidade. Desculpa por isso, eu disse. E eu sentia meu coração ainda acelerado, mas firme, firme como rocha. Agora, vamos falar sobre a avaliação do CRV? Porque eu estou pensando em trocar por um modelo maior. Algo que caiba confortavelmente eu e meus 2 filhos, sem mais ninguém. Ricardo sorriu. Foi um sorriso pequeno, cúmplice, daqueles que dizem, eu entendi tudo sem você precisar falar. Ele puxou uma cadeira para mim, me ofereceu água e começamos a conversa de verdade. E enquanto ele falava sobre modelos, sobre valores, sobre financiamento que eu não ia precisar porque eu tinha dinheiro guardado que o Rodrigo nem sonhava que existia, eu senti uma coisa que eu não sentia faz tempo. Eu me senti inteira. Eu me senti dona de mim. E pela primeira vez em 18 anos de casamento, eu olhei para o futuro e vi uma porta aberta. Uma porta que eu mesma ia atravessar, sozinha, com meus filhos, com minha dignidade, com meu dinheiro, com meu carro, com minha vida. Porque aquele momento na concessionária não foi só sobre um carro. Foi sobre perceber que eu tinha passado quase 2 décadas deixando um homem me convencer de que eu era menos do que eu sou, de que eu não entendia,
Não sabia, não conseguia. E naquele dia, na frente de um vendedor de carros que eu nem conhecia, eu decidi que aquilo tinha acabado. Mas claro, o Rodrigo não ia aceitar quieto. Homem assim nunca aceita. E quando eu cheguei em casa naquela noite, depois de ter passado a tarde inteira organizando documentos, ligando para a advogada, transferindo dinheiro, preparando tudo, eu encontrei ele sentado na sala, no escuro, esperando. A luz da rua entrava pela janela e desenhava sombras no rosto dele. Ele estava com um copo de uísque na mão, o terceiro ou quarto, eu imaginei, pelo cheiro forte que tomava conta da sala. "Você me fez passar vergonha", ele disse, a voz arrastada, perigosa. Eu acendi a luz, coloquei a bolsa no aparador, tirei o sapato, respirei fundo. "Não, Rodrigo, você se fez passar vergonha sozinho. Eu só disse a verdade." E foi aí que a máscara caiu de vez. Foi aí que ele levantou, cambaleando levemente, e gritou tudo que ele guardava. Que eu era uma ingrata, que ele tinha me dado tudo, que sem ele eu não era nada, que ele pagava as contas, que ele sustentava a casa, que aquele carro era presente dele, que eu devia gratidão, devia respeito, devia obediência. Eu ouvi tudo calada. Cada palavra, cada grito, cada acusação. E quando ele terminou, ofegante, vermelho, com o copo vazio tremendo na mão, eu falei baixinho, mas firme: "Rodrigo, você nunca me deu nada, e amanhã de manhã você vai descobrir exatamente tudo que você nunca pagou. Se você quer descobrir como uma mulher que foi silenciada por quase 20 anos destruiu a farsa do marido controlador, usando apenas recibos, extratos bancários e a verdade nua e crua, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu conheci o Rodrigo quando eu tinha 24 anos. Parece outra vida, parece outra pessoa. Aquela menina de cabelo comprido e sorriso fácil que acreditava em amor de cinema e final feliz. Eu trabalhava num escritório de contabilidade pequeno no centro de Campinas, ganhava pouco, mas o suficiente para dividir apartamento com 2 amigas e pagar minhas contas. Ele apareceu num happy hour que a gente fez depois do expediente, amigo de um amigo de alguém, e foi direto falar comigo. Alto, cabelo bem cortado, cheiro de perfume caro, sorriso confiante. Ele me perguntou o que eu fazia, e quando eu disse que era contadora, ele riu daquele jeito que na época me pareceu charmoso, mas hoje eu vejo que era condescendente, e disse: "Sério? Você não tem cara de quem fica enfiada em número o dia inteiro." Como se ser contadora fosse incompatível com ser bonita, com ser interessante, com ser mulher. Mas eu era jovem, era boba, e achei que era elogio. A gente começou a namorar 3 semanas depois. Ele era gerente comercial numa empresa de equipamentos hospitalares, ganhava bem, ou pelo menos era o que ele dizia. Sempre pagava as contas quando a gente saía, sempre me buscava de carro, sempre fazia questão de decidir onde a gente ia jantar, que filme a gente ia ver, quando a gente ia viajar. Na época, eu achava aquilo cavalheirismo. Achava que era um homem provedor, um homem que cuidava, um homem de verdade. Eu não enxergava que era controle. Que cada vez que ele escolhia por mim, eu perdia um pedacinho da minha voz. Que cada vez que ele pagava a conta e depois falava: "Você não precisa se preocupar com isso, deixa comigo", ele estava me treinando para acreditar que eu não era capaz de me preocupar, de decidir, de ter autonomia. Ele foi me moldando devagar, com paciência, com aquele jeitinho que parece cuidado, mas é aprisionamento. E eu, Deus me perdoe, deixei. A gente casou quando eu tinha 26 anos. Foi um casamento bonito, na igreja do bairro, vestido branco que minha mãe ajudou a pagar, festa com 200 convidados que estourou o orçamento, mas que ele fez questão de bancar, porque o pai da noiva não pode pagar o casamento da filha. Que vergonha seria essa? Meu pai tinha acabado de se aposentar, trabalhava a vida inteira como motorista de ônibus e ficou constrangido, quieto, aceitando a generosidade do genro. Só anos depois eu entendi que aquilo não foi generosidade.
Foi ele comprando a narrativa, comprando o direito de ser visto como o provedor, o herói, o homem que salvou a família simples da Mariana. E funcionou. Todo mundo achava o Rodrigo maravilhoso. Minha mãe vivia falando: "Você deu sorte, filha. Homem assim é difícil de achar." E eu acreditava. Eu realmente acreditava que eu tinha dado sorte. Nos primeiros anos as coisas eram boas, ou pelo menos era o que eu me convencia. A gente alugou um apartamento pequeno, num bairro legal. Eu continuei trabalhando no escritório de contabilidade. Ele continuou na empresa dele. Quando eu engravidei do Lucas, com 26 anos, ele fez questão que eu parasse de trabalhar. "Agora você precisa cuidar do nosso filho. Eu ganho o suficiente para sustentar a família. Você não precisa se matar trabalhando." Parecia lindo, parecia proteção, parecia amor. Mas quando eu larguei o emprego, quando eu fiquei dependendo financeiramente dele, quando eu passei a precisar pedir dinheiro para comprar uma blusa, um batom, um livro, alguma coisa mudou. Ou talvez nada tenha mudado. Talvez ele sempre tenha sido assim, e eu só vi quando não tinha mais para onde correr. Ele começou a questionar cada gasto. "Você precisa mesmo de mais um sapato? Você tem vários no armário. Para que comprar esse creme caro? Aquele da farmácia não serve. R$ 70 no salão? Mariana, pelo amor de Deus, a gente tem contas para pagar." E eu fui encolhendo, fui pedindo menos, fui me contentando com menos, fui me sentindo culpada por querer, por precisar, por existir ocupando espaço e gastando recursos. Quando a Júlia nasceu, 3 anos depois, eu já estava completamente apagada. Eu era a mãe dos filhos dele, a dona da casa dele, a mulher que fazia comida, limpava, organizava, existia para servir. E o pior é que eu achava que aquilo era normal. Achava que casamento era assim mesmo, que amor era sacrifício, que ser mulher era se anular. Mas aí minha mãe morreu. Eu tinha 35 anos. Foi câncer, rápido, agressivo, não deu tempo de nada. Ela morreu 3 meses depois do diagnóstico e eu fiquei sem chão. Minha mãe era minha âncora, minha amiga, minha confidente. E quando ela se foi, levou junto um pedaço de mim que eu não sabia que existia. O velório foi num sábado chuvoso, aquela chuva fina e gelada de junho que entra pelos ossos. Eu me lembro de estar parada na frente do caixão, olhando para ela, tão pequena, tão quieta, tão diferente da mulher vibrante que ela foi, e pensar: ela trabalhou a vida inteira, criou 4 filhos sozinha depois que meu pai adoeceu. Nunca reclamou, nunca parou, e morreu sem ter aproveitado nada, sem ter viajado, sem ter comprado as coisas que queria, sem ter vivido para ela. E naquele momento, com a chuva batendo no telhado da capela, com o cheiro de flores e velas enchendo meus pulmões, eu jurei para mim mesma que eu não ia morrer assim. Que eu não ia chegar no final da vida e perceber que nunca vivi de verdade. Minha mãe deixou uma herança. Não era muito, mas para quem nunca teve nada, era um mundo. Eram 340, Bazirs 00, fruto da venda de um terreno que meu avô tinha deixado para ela e que ela nunca mexeu. Ela dividiu igualmente entre os 4 filhos. Quando o dinheiro caiu na minha conta, eu olhei para aquele número na tela do caixa eletrônico e senti vertigem. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. E foi aí que eu tive a ideia mais inteligente da minha vida. Eu não contei para o Rodrigo, não totalmente. Eu disse que tinha recebido uma herança, mas inventei um valor muito menor. Disse que era 50.000. Ele nem pareceu muito interessado. Disse que a gente podia usar para quitar um pedaço do financiamento da casa, ou trocar o carro dele que já estava velho. Mas eu disse que queria guardar, que era a última coisa que minha mãe tinha me deixado. E ele deu de ombros, distraído, e falou: "Faz o que você quiser, Mariana. Não é tanto dinheiro assim mesmo." E eu, pela primeira vez em anos, menti. Menti com naturalidade, com frieza, com inteligência. Eu abri uma conta em outro banco. Transferi os 340.000 para lá. E comecei a investir. Eu estudei. Passei meses lendo sobre investimentos, sobre renda fixa, sobre tesouro direto, sobre CDBs, sobre fundos. Eu fui em palestras gratuitas. Assisti vídeos no YouTube.
Conversei com colegas da época da faculdade que trabalhavam no mercado financeiro e apliquei aquele dinheiro de um jeito inteligente, conservador, seguro. Durante 7 anos, aquele dinheiro cresceu, rendeu, se multiplicou e o Rodrigo nunca desconfiou de nada, porque para ele eu era burra demais para entender de dinheiro. Eu era a Mariana que não entendia de carro, que não entendia de investimento, que não entendia de nada além de frango assado e roupa lavada. E eu deixei ele acreditar nisso. Porque quanto mais ele me subestimava, mais invisível eu ficava. E quanto mais invisível eu ficava, mais livre eu era para fazer o que precisava fazer. Em 2022, quando o Lucas estava com 13 anos e a Júlia com 10, eu decidi que precisava de um carro. O Rodrigo tinha um Civic que ele tratava como filho, lavava todo sábado, não deixava ninguém encostar. Eu dirigia um Palio velho que ele tinha comprado usado, com quase 200 mil quilômetros rodados, que vivia no mecânico, que morria no meio da rua, que me deixava na mão toda hora. Eu cansei. Cansei de depender. Cansei de passar vergonha. Cansei de me sentir menos. Então eu usei parte do dinheiro da herança da minha mãe, 135. 0000, e comprei um Honda CR-V 0 km. Quitado. À vista. No meu nome. Só no meu nome. Quando eu cheguei em casa com o carro, o Rodrigo ficou chocado. De onde você tirou dinheiro para isso? Eu disse que tinha economizado, que durante todos esses anos eu tinha guardado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, do dinheiro que ele me dava para o mercado, para o gás, para as coisas da casa, que eu tinha juntado, que eu tinha conseguido. Ele ficou tão pasmo com a ideia de que eu podia ter feito aquilo sozinha que nem questionou direito. Ele só disse, tá bom, mas foi eu que te dei esse dinheiro, então no final das contas, o carro é meu também. E deu risada. Aquela risada de quem acha que está fazendo uma piadinha. Mas não era piadinha. Era verdade. Ele realmente acreditava que tudo que era meu era dele. E tudo que era dele era só dele. Mas eu não disse nada. Só sorri. Só agradeci. Só deixei ele pensar que aquele carro era presente dele, que era generosidade dele, que era mérito dele. E guardei todos os documentos. Guardei o comprovante de pagamento. Guardei a nota fiscal. Guardei o contrato onde só meu nome aparecia como compradora e ele como testemunha. Guardei os recibos de IPVA. Guardei os recibos de seguro. Guardei tudo. Porque eu sabia que um dia, talvez, eu fosse precisar provar a verdade. E naquele dia na concessionária, quando ele me humilhou na frente do vendedor, quando ele me cortou no meio da frase e disse que eu não entendia nada de carro, quando ele me tratou como se eu fosse uma criança burra que precisava de supervisão, eu soube que o dia tinha chegado, que acabou, que eu não ia aguentar mais um segundo fingindo que estava tudo bem, fingindo que eu não via, fingindo que eu não sabia, porque a verdade é que eu sabia de tudo. Eu sabia da Sabrina, a secretária nova que ele contratou 4 anos atrás, loira de farmácia, 26 anos, unhas postiças enormes e risada alta. Eu sabia que ele levava ela em restaurante caro. Sabia que ele pagou um apartamento para ela num prédio em Barão Geraldo. Sabia que ele comprou um carro para ela, um Onix vermelho, 0, no nome dela. Sabia que ele gastava com ela todo mês o que nunca gastou comigo em 1 ano. Eu sabia porque eu via os extratos. Porque um dia, anos atrás, quando eu ainda mexia nas coisas dele para organizar, eu achei a senha do banco anotada numa agenda velha. E comecei a acompanhar. Comecei a ver para onde o dinheiro ia. Comecei a ver os saques, as transferências, as compras, e comecei a juntar provas. Prints, fotos, comprovantes. Tudo salvo numa pasta na nuvem que ele nunca ia achar, porque ele nem sabia que eu sabia usar computador direito. Durante 4 anos, eu documentei cada centavo, cada traição financeira, cada mentira. Cada vez que ele disse que o dinheiro estava curto, mas transferiu 5 mil reais para a conta da amante. Cada vez que ele reclamou da minha ida ao salão, mas pagou 10 spa para ela. Cada vez que ele me fez sentir culpada por gastar 50 reais em mim, mas torrou 15 mil num final de semana com ela em Campos do Jordão. Eu guardei tudo e esperava. Esperava o momento certo. Esperava ele escorregar. Esperava a gota d'água. E naquele dia,
na concessionária, quando ele me humilhou publicamente, quando ele me tratou como um nada, quando ele mostrou para um estranho que para ele eu não tinha valor, eu soube. O momento tinha chegado. E eu estava pronta. Mais do que pronta. Eu estava armada. Naquela noite, depois que o Rodrigo gritou comigo na sala, depois que ele cuspiu todas aquelas acusações de ingratidão e deslealdade, depois que ele tentou me fazer sentir pequena de novo, eu não dormi. Esperei ele apagar, bêbado e exausto de tanta raiva, roncando no sofá porque nem teve coragem de subir para o quarto. Esperei o silêncio tomar conta da casa. Esperei até ter certeza que as crianças estavam dormindo. Lucas com fone de ouvido ouvindo música baixinho, como sempre fazia, Júlia abraçada no urso de pelúcia que ela ainda não tinha coragem de largar. E então eu desci, descalça, de pijama, e sentei na mesa da cozinha com meu notebook velho. A luz fria da geladeira era a única iluminação. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio da parede. Podia sentir o cheiro de café velho da garrafa térmica que eu esqueci de lavar. Podia sentir meu coração batendo firme, decidido, sem medo. E abri a pasta na nuvem. Aquela pasta que eu alimentei durante 4 anos. Aquela pasta que tinha nome inocente, receitas da vovó, porque eu sabia que o Rodrigo nunca ia abrir algo assim. E comecei a organizar tudo. Extratos bancários dele dos últimos 48 meses. Transferências para a conta da Sabrina. Comprovantes de pagamento do aluguel do apartamento dela. Nota fiscal do Onix vermelho. Recibos de hotéis. Recibos de restaurantes. Recibos de joalheria. Um colar de ouro que custou 8.000 reais, 00. Um anel que custou 12.000 reais, 00. Lingerie importada. Perfume francês. Viagens para Búzios, para Gramado, para Fortaleza. Tudo documentado. Tudo salvo. Tudo datado. Enquanto eu olhava aqueles números, enquanto eu via o total acumulado, 387. 00 gastos com a amante em 4 anos, eu senti uma coisa estranha no peito. Não era raiva, não era tristeza, era clareza. Era a sensação de quem finalmente enxerga a verdade toda, sem filtro, sem desculpa, sem mentira. E a verdade era que eu tinha passado 18 anos casada com um homem que nunca me amou de verdade. Que me via como propriedade, como empregada, como um acessório útil, mas descartável. E agora eu tinha a prova, preta no branco, irrefutável. Às 6 da manhã, eu liguei para Patrícia, doutora Patrícia Mendes, advogada de família, especialista em divórcio e, mais importante, minha amiga desde o ensino médio. A gente tinha perdido contato durante alguns anos, aqueles anos em que eu me afundei no casamento e esqueci que tinha vida própria, mas a gente se reencontrou num aniversário de uma amiga em comum, uns 2 anos atrás. Ela me deu o cartão. Disse, qualquer coisa me liga. Na época, eu guardei o cartão no fundo da carteira e fingi que nunca ia precisar. Mas eu sabia. Lá no fundo, eu sempre soube que um dia ia precisar. A Patrícia atendeu no 3º toque, a voz rouca de sono. Mariana, que horas são? 6 da manhã. Desculpa te acordar, mas eu preciso de você. Hoje, agora. É urgente. Teve uma pausa. Eu ouvi ela se mexer, acender a luz. O que aconteceu? Eu vou me divorciar do Rodrigo. E eu preciso destruir ele legalmente antes que ele tente destruir a mim. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela, firme, acordada, profissional. Chega no meu escritório às 9, traz tudo o que você tem, absolutamente tudo. Às 8h30, eu deixei as crianças na escola. O Lucas me olhou estranho quando eu disse que ia demorar um pouco para buscá-lo. Que ele ficasse na casa do amigo depois da aula. Tá tudo bem, mãe? Eu segurei o rosto dele com as 2 mãos, aquele rosto de adolescente que já não era mais de criança, mas ainda não era de adulto, e falei, vai ficar, eu prometo. Ele acenou, desconfiado, mas confiante, porque filho sente quando a mãe tá firme. E eu estava. A Júlia me deu um beijo estalado na bochecha e saiu correndo para encontrar as amigas, alheia a tudo, protegida na bolha doce da infância. Eu agradeci por isso. Por ela ainda não entender.
por ela ainda não carregar o peso que eu carregava, e dirigi para o escritório da Patrícia. O trânsito estava caótico, como sempre estava naquele horário, mas eu nem ligava. Eu ouvia uma playlist no Spotify, música pop animada que não combinava em nada com o que eu estava fazendo, mas que de alguma forma me dava energia. Quando cheguei no prédio comercial no Cambuí, quando subi de elevador até o 10º andar, quando empurrei a porta de vidro com o letreiro dourado Mendes em Associados Advocacia, eu senti que estava atravessando um portal. Que a Mariana que entrou ali não era a mesma que ia sair. A Patrícia me recebeu na sala dela, uma sala linda, moderna, com estante cheia de livros de direito e uma mesa enorme de madeira escura. Ela estava de blazer cinza, cabelo preso num coque impecável, óculos de grau elegante. Ela me abraçou forte, daquele jeito que amiga de verdade abraça, e disse: "Conta tudo." E eu contei. Contei da humilhação na concessionária. Contei dos 18 anos de controle. Contei da Sabrina. Contei do dinheiro. Contei da herança escondida. Contei de tudo. E enquanto eu falava, ela anotava, rápido, precisa, parando só para fazer perguntas pontuais. "Você tem prova de tudo isso?" "Tenho." Eu abri o notebook, mostrei a pasta, mostrei os extratos, mostrei os prints, mostrei as notas fiscais, mostrei tudo. Ela passou quase 1 hora analisando, em silêncio, só o barulho do mouse clicando e dela virando páginas de um bloco de anotações. Quando terminou, ela tirou os óculos, esfregou os olhos e olhou para mim com um sorriso pequeno, perigoso, do tipo que advogado dá quando sabe que ganhou o caso antes mesmo de começar. "Mariana, você fez o trabalho para mim. Isso aqui é ouro, ouro puro. A gente vai enterrar ele." "Eu quero a casa", eu disse firme. "Eu quero a guarda total das crianças. Eu quero pensão. Eu quero metade de tudo que ele tem. E eu quero que ele pague por cada centavo que gastou com a amante, porque esse dinheiro era da família. Era dos nossos filhos, e ele torrou com uma vagabunda." A Patrícia sorriu mais. "A gente vai conseguir tudo isso, e mais. Porque olha só, ele dilapidou o patrimônio conjugal. Ele gastou quase 400 uais, 1.000 uais 00 com a amante, enquanto era casado com você, em regime de comunhão parcial de bens. Isso é gravíssimo. O juiz vai odiar ele. A gente vai pedir a separação de fato com base em conduta desonrosa. A gente vai pedir indenização por dano moral. A gente vai pedir que ele devolva o valor gasto com a amante ou que seja descontado da parte dele na divisão de bens. E a gente vai conseguir tudo, Mariana. Tudo." Eu senti as lágrimas queimarem nos meus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de justiça, de finalmente alguém estar do meu lado. "Quanto tempo a gente tem?" "Para protocolar o divórcio, a gente pode fazer hoje, agora. Mas eu recomendo a gente fazer uma coisa antes." "O quê?" Ela se inclinou para frente, dedos entrelaçados em cima da mesa, olhos brilhando. "A gente vai bloquear as contas dele." Eu pisquei. "Como assim?" "Olha, ele tá dilapidando o patrimônio faz 4 anos. Quem garante que ele não vai continuar? Quem garante que na hora que ele souber do divórcio, ele não vai esvaziar conta, transferir dinheiro, esconder patrimônio? A gente precisa agir rápido. A gente vai entrar com um pedido de medida cautelar de arrolamento de bens. A gente bloqueia tudo, contas bancárias, investimentos, imóveis, carros, tudo fica congelado até a partilha. Ele não consegue vender nada, não consegue transferir nada, não consegue esconder nada." Eu adorei a ideia. Adorei a imagem do Rodrigo tentando sacar dinheiro e descobrindo que a conta estava bloqueada, tentando impressionar a Sabrina e descobrindo que não tinha mais como bancar ela. "Vamos fazer isso." "Ótimo. Vou precisar de uns 2 dias para preparar tudo. Enquanto isso, você não fala nada para ele. Você age normalmente, você continua sendo a Mariana de sempre, e quando a bomba cair, ele não vai ter tempo de reagir. Confia em mim. Eu confio." Saí do escritório da Patrícia com uma sensação que eu não sentia faz anos. Poder, controle, esperança. Eu parei num café na esquina, pedi um cappuccino e um croissant, sentei numa mesinha na calçada e fiquei ali, só observando as pessoas passarem.
mulheres indo trabalhar, homens de terno apressados, mães com carrinhos de bebê, idosos passeando com cachorros, vida normal, vida que continua. E pela primeira vez em muito tempo, eu me vi nessa vida. Eu me vi continuando. Não como esposa do Rodrigo, não como sombra de ninguém, mas como Mariana. Só Mariana, inteira, livre, e aquilo me encheu de uma energia que eu nem sabia que ainda tinha. Terminei meu café, peguei o celular e mandei uma mensagem para o Ricardo, o vendedor da concessionária. Oi, Ricardo, aqui é a Mariana, do CRV. Desculpa o vexame de ontem, mas queria agradecer pela paciência e avisar que vou sim voltar lá pra gente fechar negócio. Semana que vem tá bom pra você? A resposta veio rápida. Oi, Mariana, sem problema nenhum. Semana que vem é perfeito. E olha, só entre nós. Eu adorei ver você colocar ele no lugar dele. Minha mãe passou por algo parecido. Você é forte. Parabéns. Eu sorri. Eu nem conhecia aquele homem direito, mas de alguma forma ele tinha virado um aliado. Pequeno, mas aliado. Durante os 2 dias seguintes, eu agi como se nada tivesse mudado. Fiz comida, lavei roupa, levei as crianças na escola, busquei, ajudei com lição de casa, assisti novela com a Júlia, joguei videogame com o Lucas. E com o Rodrigo, eu fui cordial. Fria, mas cordial. Ele percebeu que algo estava diferente. Eu vi nos olhos dele, mas ele não teve coragem de perguntar. Acho que ele estava esperando eu implorar desculpas, esperando eu vir com o rabo entre as pernas, pedir perdão pela ousadia de ter falado com ele daquele jeito na concessionária. Mas eu não pedi. E isso deixou ele confuso, inseguro. Bom, na quarta-feira de manhã, a Patrícia me ligou. Tá tudo pronto, a gente protocola hoje à tarde. Amanhã de manhã ele vai ser notificado. Você quer estar em casa quando isso acontecer? Não. Eu quero estar longe. Bem longe. Ótimo. Então amanhã você some. Pega as crianças, vai para casa de alguém da família, de alguma amiga e deixa ele receber a notificação sozinho. É mais seguro. Tá bom. Na quinta-feira de manhã, eu acordei cedo, fiz café, acordei as crianças, preparei lancheira, tudo no automático. O Rodrigo estava no quarto se arrumando para ir trabalhar. Quando ele desceu, de terno azul marinho e gravata ridiculamente cara, ele pegou a xícara de café que eu deixei na bancada, tomou um gole e disse sem olhar para mim: Hoje eu vou chegar tarde. Tenho jantar com cliente. Eu só acenei. Ele saiu. A porta bateu e eu respirei fundo. Levei as crianças na escola e, em vez de voltar para casa, eu dirigi até a casa da minha irmã, do outro lado da cidade. Liguei para ela no caminho. Cláudia, eu posso passar o dia aí? Claro. Aconteceu alguma coisa? Eu te conto quando chegar. Passei o dia inteiro na casa dela, tentando me distrair, assistindo besteira na TV, tomando chá, comendo bolo. Mas meu celular estava na minha mão o tempo todo, esperando. Às 10h15 da manhã, ele tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Mariana Ferreira? Sim. Aqui é do Tribunal de Justiça. A senhora foi notificada sobre o processo de divórcio litigioso número... Eu nem ouvi o resto. Desliguei e esperei. 15 minutos depois, meu celular explodiu. Ligação do Rodrigo. Eu não atendi. Outra ligação. Não atendi. Mensagem no WhatsApp. Várias. Eu abri. Mariana, que porra é essa? Você entrou com divórcio? Você tá louca? Atende o telefone agora. Eu vou perder tudo por sua causa. Atende, porra. Eu li tudo e não respondi. Bloqueei o número e desliguei o celular. Porque agora ele ia sentir exatamente o que eu senti durante 18 anos. Ele ia sentir o que é ser ignorado, ser invisível, não ter voz, não ter poder. E ia doer muito. Mas diferente de mim, que aguentei calada, ele não tinha estrutura para aguentar. E eu sabia que ele ia desmoronar. Ia ser lindo de assistir. Eu liguei o celular de novo só no final da tarde. 43 ligações perdidas. 86 mensagens no WhatsApp. Todas dele. Cada uma mais desesperada que a outra.
Eu li algumas só para sentir o gostinho da vitória. Mariana, a gente precisa conversar. Isso não precisa ser assim. Por favor, atende. Vamos resolver isso em casa, como adultos. Você tá exagerando. Foi só uma briga boba. Eu vou perder tudo. Você tá sendo egoísta. As crianças vão sofrer por sua causa. Você não vai conseguir nada na justiça. Eu tenho advogado melhor que o seu. Mariana, pelo amor de Deus. Eu sorri. Sorri sozinha, sentada na varanda da casa da minha irmã, com uma xícara de chá esfriando na minha mão. Porque era engraçado. Era engraçado ver um homem que passou 18 anos me fazendo sentir pequena, agora implorando. Agora assustado. Agora percebendo que ele não tinha tanto poder quanto achava que tinha. Eu não respondi nenhuma mensagem. Só liguei para Patrícia. Ele surtou, eu disse. Imagino. Quer saber o melhor? A medida cautelar foi deferida. As contas dele foram bloqueadas há 2 horas. Ele deve ter descoberto agora. Sério? Sério. Ele não consegue movimentar nada, nem sacar, nem transferir, nem pagar conta. Tá tudo congelado até a partilha. Eu ri. Ri alto, daquele jeito que a gente ri quando a justiça finalmente acontece. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Voltei para casa só no outro dia, na sexta-feira de manhã. Eu precisava pegar roupa, precisava ver como estavam as coisas, precisava encarar o que vinha pela frente. Quando cheguei, o carro dele não estava na garagem. A casa estava quieta, silenciosa, como se estivesse segurando a respiração. Entrei devagar, deixei a bolsa no aparador da entrada, tirei o sapato. Tinha um cheiro estranho no ar, cheiro de bebida, de cigarro, coisa que ele nunca fumava dentro de casa. Subi para o quarto. A cama estava desfeita, roupa jogada no chão, gavetas abertas. Ele tinha procurado alguma coisa. Dinheiro, talvez, documentos, algo que pudesse usar contra mim. Mas ele não ia achar nada, porque eu tinha tirado tudo o que importava semanas atrás. Documentos dos investimentos, extratos, papéis da herança, tudo estava guardado em lugar seguro, longe dali, longe dele. Desci de novo, fui até a cozinha, coloquei café para passar. E foi quando eu ouvi a chave na porta. Meu coração acelerou, não de medo, mas de antecipação. Porque eu sabia que esse ia ser o confronto final, o momento em que tudo ia explodir de vez. Ele entrou como um furacão, porta batendo, passos pesados, cara vermelha, olhos injetados. Ele tinha dormido de roupa, eu percebi. A gravata estava torta, a camisa amarrotada, o cabelo desgrenhado. Ele me viu na cozinha e veio direto para cima. Você me bloqueou. Você bloqueou minhas contas. Você tá louca. Eu me virei, devagar, e encostei na pia de braços cruzados. Calma, firme, olhando direto nos olhos dele. Eu não bloqueei nada, Rodrigo. A justiça bloqueou, porque você dilapidou o patrimônio conjugal. Porque você gastou quase 400 euros zero zeros com sua amante enquanto era casado comigo. Porque você é um ladrão. O rosto dele mudou. A raiva virou surpresa, a surpresa virou medo. Como você. Como você sabe disso? Eu sempre soube. Eu sei de tudo. Da Sabrina, do apartamento em Barão Geraldo, do carro que você comprou para ela, das viagens, dos restaurantes, das joias. Eu tenho prova de tudo, Rodrigo. Eu tenho extrato, nota fiscal, comprovante, print, tudo, e agora a justiça também sabe. Ele cambaleou para trás como se tivesse levado um soco, passou a mão pelo cabelo, puxando, tentando processar. Você me espionou. Eu me protegi. Tem diferença. Mariana, escuta. Não é o que você está pensando. Eu posso explicar. A Sabrina, ela. Ela não significa nada. Foi um erro. Foi fraqueza. Mas eu amo você. Eu amo nossa família. Eu ri. Ri na cara dele. Um riso seco, amargo, cheio de anos de dor acumulada. Você não me ama, Rodrigo. Você nunca me amou. Você me usou. Me humilhou. Me anulou. E agora que você tá perdendo o controle, agora que você tá vendo que eu não sou a idiota que você sempre achou que eu era, você vem com esse papinho de amor e família. Mas é tarde. Acabou. Mariana, por favor. Ele deu um passo na minha direção, a voz quebrando, os olhos começando a ficar úmidos.
Pensa nas crianças. Pensa no Lucas, na Júlia. Eles precisam do pai. Eles precisam da família unida. Eles precisam de um pai que respeite a mãe. E você não é esse pai. Ele caiu de joelhos. Literalmente. Caiu de joelhos no chão da cozinha, mãos juntas, como se estivesse rezando, implorando. E naquele momento eu vi o homem que ele realmente era. Não o gerente comercial confiante, não o marido provedor, não o pai exemplar, mas um homem vazio, covarde, que só sabia existir pisando em cima de quem ele achava que era mais fraco. E quando percebeu que eu não era mais fraca, quando percebeu que eu tinha poder, ele desmoronou. Mariana, eu vou mudar. Eu prometo. Eu vou terminar com a Sabrina. Eu vou ser um marido melhor. Eu vou te valorizar. Por favor, não faz isso. Não destrói nossa família. Eu olhei para ele, aquele homem de joelhos no chão, chorando, implorando, patético. E senti. Nada, nem raiva, nem pena, nem tristeza, só indiferença. Porque ele não importava mais. Ele não tinha mais poder sobre mim. Levanta, Rodrigo. Ele olhou para mim esperançoso. Levanta. Eu repeti, mais firme. Ele se levantou, cambaleante, limpando o rosto com as costas da mão. A gente pode consertar isso? Não, Mariana. Escuta bem o que eu vou te falar, porque eu vou falar uma vez só. Eu dei um passo na direção dele, olhando direto nos olhos, e falei devagar, cada palavra pesada como pedra. Você vai sair dessa casa hoje. Você vai pegar suas coisas e ir embora. Você não vai voltar. Você não vai me ligar, não vai me mandar mensagem, não vai aparecer no meu trabalho. Qualquer comunicação entre a gente vai ser através de advogado. Você vai pagar pensão para os seus filhos, você vai cumprir o regime de visita que o juiz determinar e você vai aceitar a divisão de bens que a justiça decidir. E se você tentar me ameaçar, me intimidar ou fazer qualquer coisa para dificultar esse processo, eu vou tornar público cada centavo que você gastou com sua amante. Eu vou mandar para sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Eu vou destruir sua reputação. Entendeu? Ele estava pálido, tremendo. Você não faria isso. Testa. Silêncio. Longo, tenso, sufocante. E então ele percebeu. Percebeu que eu estava falando sério. Percebeu que a Mariana que ele conhecia tinha morrido. E no lugar dela, tinha uma mulher que ele nunca imaginou que existisse. Uma mulher forte. Uma mulher que sabia o valor dela. Uma mulher que não ia mais aceitar migalha. Você mudou, ele disse, a voz baixa, quase inaudível. Não, eu sempre fui assim, você que nunca prestou atenção. Ele subiu para o quarto. Eu ouvi as gavetas abrindo e fechando, o barulho da mala sendo arrastada. Os passos pesados dele no andar de cima. Demorou uns 40 minutos. Quando ele desceu, tinha uma mala grande na mão e uma mochila nas costas. Ele parou na porta da cozinha, me olhou por um longo tempo, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não disse. Só virou as costas e saiu. A porta fechou atrás dele, e pela primeira vez em 18 anos, a casa ficou em silêncio. Um silêncio bom. Um silêncio leve. Um silêncio meu. Eu me sentei na cadeira da mesa da cozinha, peguei a xícara de café que eu tinha feito, ainda morno, e tomei um gole. E percebi que eu estava sorrindo. Sorrindo sozinha. Na minha cozinha, na minha casa, na minha vida. E era o sorriso mais genuíno que eu tinha dado em anos. Naquela tarde, eu busquei as crianças mais cedo na escola. Levei eles para a sorveteria que eles adoravam, aquela que tinha 70 sabores e coberturas infinitas. Sentamos numa mesinha de fora, no sol, lambendo casquinha colorida, e eu respirei fundo. Gente, a mãe precisa conversar com vocês sobre uma coisa importante. O Lucas parou de comer e me olhou sério. A Júlia lambeu o sorvete, distraída, mas atenta. O que foi, mãe? O papai e eu vamos nos separar. Ele não vai mais morar com a gente. Silêncio. A Júlia parou de lamber o sorvete. O Lucas colocou a casquinha na mesinha, devagar. Por quê? Ele perguntou. Eu poderia mentir.
poderia inventar uma história bonita, suave, que não machucasse. Mas eu decidi que meus filhos mereciam a verdade. A verdade na medida deles, mas a verdade. Porque o papai e a mãe não se amam mais do jeito que um casal precisa se amar. E porque o papai fez escolhas que machucaram a nossa família. E a mãe decidiu que não vai mais aceitar isso. Ele te machucou? A Júlia perguntou, a voz pequena, assustada. Não fisicamente, mas sim, ele me machucou. E a gente vai ficar com quem? O Lucas perguntou, prático, direto, tentando entender a logística da coisa. Com a mãe, sempre. E o papai vai poder visitar vocês, passar final de semana, férias. Ele continua sendo pai de vocês. Isso não muda. O que muda é que ele não vai mais morar aqui. A Júlia começou a chorar. Baixinho, lágrimas escorrendo no sorvete derretido. Eu a puxei para perto, abracei apertado, beijei o topo da cabeça dela. Eu sei que dói, meu amor. Eu sei. Mas vai ficar tudo bem. A mãe promete. O Lucas não chorou. Ele só ficou olhando para longe, pro nada, processando. Depois de um tempo, ele olhou para mim e perguntou: Você tá bem, mãe? E aquela pergunta quebrou alguma coisa dentro de mim, porque ele, com 16 anos, estava preocupado comigo. Estava sendo o meu apoio. Estava sendo o homem do jeito certo, do jeito que o pai dele nunca foi. Eu vou ficar, filho. Eu prometo. Ele acenou e voltou a comer o sorvete. Nós três ficamos ali, em silêncio, terminando a sobremesa, ouvindo o barulho do trânsito, das pessoas passando, da vida acontecendo. E de alguma forma foi reconfortante, porque a gente estava junto, a gente ia continuar junto, e a gente ia ficar bem. Uma semana depois, eu voltei na concessionária. Fui sozinha de manhã cedo, quando o movimento era menor. O Ricardo me viu entrar e sorriu, genuíno, caloroso. Mariana, que bom te ver. Oi, Ricardo, vim fechar negócio. Sério, ótimo, senta aqui, vou buscar café. Enquanto ele se afastava, eu olhei em volta. O mesmo showroom, o mesmo cheiro de carro novo, o mesmo zumbido do ar-condicionado. Mas tudo parecia diferente. Porque eu estava diferente. Eu não estava mais ali como a esposa de alguém. Eu estava ali como Mariana, dona do meu dinheiro, dona das minhas escolhas, dona de mim. A gente fechou a troca. Eu dei o CRV de entrada e comprei um Honda Pilot Zero, maior, mais espaçoso, perfeito para os meus filhos e para as viagens que eu planejava fazer. 285, 0000. Parte financiado, parte quitado com minha reserva. Tudo no meu nome, só no meu nome. Quando eu assinei o último documento, quando o Ricardo me entregou as chaves com aquele sorriso de quem fecha uma boa venda, eu senti uma onda de orgulho. Eu tinha feito aquilo sozinha, sem pedir opinião, sem pedir permissão, sem precisar de homem nenhum validando minha escolha. Parabéns, Mariana, o Ricardo disse. Obrigada. E obrigada por ter sido gentil comigo naquele dia. Ele deu de ombros. Eu só fiz meu trabalho, mas fico feliz que você tenha conseguido se livrar daquele peso. Eu também. 6 meses depois, minha vida era irreconhecível. No bom sentido. A casa era minha, resultado da partilha que saiu exatamente como a Patrícia tinha prometido. O juiz foi implacável com o Rodrigo. Quando viu as provas da dilapidação do patrimônio, quando viu os 387 00 gastos com a amante, quando viu que ele tinha mentido sobre os rendimentos, escondido valores, tentado ludibriar a justiça, o juiz não teve piedade. A casa ficou comigo. O Pilot ficou comigo. Metade dos investimentos dele ficou comigo. E mais, ele foi condenado a me pagar indenização por dano moral no valor de 150 reais. 000, parcelados, além da pensão alimentícia de 8.000 reais, 00 mensais para os 2 filhos. Quando a sentença saiu, quando a Patrícia me ligou com a notícia, eu estava na cozinha fazendo almoço, música tocando no rádio, sol entrando pela janela. Eu desliguei o fogão, sentei no chão mesmo, ali no meio da cozinha, e chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de justiça finalmente cumprida.
Chorei pela Mariana de 18 anos atrás que não sabia que ia precisar ser forte assim. Chorei pela Mariana de 6 meses atrás que ainda tinha medo. E chorei pela Mariana de agora, que estava inteira, livre, viva. O Rodrigo tentou recorrer, claro. Contratou advogado caro, entrou com apelação, alegou que a sentença era injusta, que ele estava sendo perseguido, que eu tinha inventado provas. Mas não deu em nada. As provas eram sólidas demais, irrefutáveis. E o juiz da segunda instância manteve tudo. Quando a decisão final saiu, definitiva, irrecorrível, eu peguei as crianças, a gente foi num restaurante chique que eu nunca tinha tido coragem de ir, e a gente comemorou. Pedimos entrada, prato principal, sobremesa, aquele vinho caro que vinha numa garrafa bonita. A Júlia pediu suco de morango com gelo e achou o máximo. O Lucas experimentou um pedacinho do meu filé ao molho madeira e disse que quando crescesse ia trazer a namorada dele ali. E eu olhei para os meus filhos, aquelas 2 pessoas lindas, inteligentes, resilientes que eu ajudei a criar, e senti um orgulho tão grande que quase não cabia no peito. Eles estavam bem. Apesar de tudo, eles estavam bem. E iam continuar bem. O Rodrigo, por outro lado, não estava bem. Eu soube, por terceiros, que a vida dele desmoronou completamente. A Sabrina terminou com ele assim que o dinheiro acabou. Que surpresa, né? Mulher que fica com um homem casado pelo dinheiro não fica quando o dinheiro acaba. Ele teve que vender o Civic para pagar advogado. Teve que sair da empresa porque a diretoria descobriu das falcatruas financeiras que ele fazia, desviando comissão, mentindo em relatório. Ele arrumou emprego em outra empresa, menor, ganhando menos da metade do que ganhava antes. Teve que alugar um apartamento minúsculo num bairro longe, mobília velha comprada em brechó. Eu soube que ele tentou pedir dinheiro emprestado para os amigos, para os irmãos, para qualquer um que quisesse ouvir a história distorcida dele sobre a ex-mulher malvada que roubou tudo dele. Mas as pessoas não são bobas. Quando a verdade vazou, quando todo mundo ficou sabendo da amante, dos gastos, da traição, da mentira, ele virou piada. Virou aquele cara que todo mundo evita. Aquele cara que perdeu tudo porque não soube valorizar o que tinha. Ele vê as crianças a cada 15 dias, como ficou estabelecido na sentença. No começo, ele tentava usar esses momentos para me atingir. Mandava mensagem pelo Lucas dizendo que eu era vingativa, que eu tinha destruído a vida dele, que eu ia me arrepender. Mas eu não mordi a isca. Eu simplesmente ignorava. E orientei as crianças a não serem mensageiros de adulto. Se o papai tem algo a dizer para mim, ele fala com meu advogado. Funcionou. Depois de uns 3 meses, ele desistiu. Aceitou a derrota. Aceitou que tinha perdido. Aceitou que a vida que ele tinha era consequência das escolhas que ele fez. E eu, honestamente, nem penso mais nele. Ele não ocupa mais espaço na minha cabeça. Ele é só o pai dos meus filhos. Nada além disso. E mesmo isso, ele mal consegue ser direito. Eu voltei a trabalhar. Abri meu próprio escritório de contabilidade. Pequeno, mas meu. Aluguei uma salinha comercial num prédio no centro. Comprei móveis bonitos. Mandei fazer placa na porta com meu nome. Mariana Ferreira Contabilidade. No primeiro dia, eu cheguei cedo. Abri a porta. Acendi as luzes. Sentei na minha cadeira atrás da minha mesa no meu escritório. E senti uma felicidade tão pura que deu vontade de gritar. Porque aquilo era meu. Conquista minha. Suor meu. Mérito meu. Nenhum homem podia tirar aquilo de mim. Nos primeiros meses foi difícil. Cliente era pouco, dinheiro era apertado. Tinha dia que eu me perguntava se tinha feito a escolha certa. Mas eu persistia. Fazia networking, mandava proposta, participava de eventos, divulgava nas redes sociais. E devagar. Foi crescendo. Hoje, 6 meses depois, eu tenho 15 clientes fixos, faturamento bom e uma fila de espera. Porque as pessoas confiam em mim. Porque eu sou boa no que faço. Porque eu sempre fui boa, eu só não tinha permissão de mostrar. Eu redecorei a casa inteira. Tirei tudo que lembrava ele. Os quadros que ele escolheu, as cores que ele gostava, os móveis que ele comprou. Doei, vendi, joguei fora.
E recomecei do zero. Pintei as paredes de cores claras, suaves, que me dão paz. Comprei sofá novo, confortável, onde eu me afundo para ver filme com as crianças. Transformei o escritório dele num ateliê para Júlia, que adora desenhar. Coloquei prateleiras cheias de livros na sala. Coloquei plantas nas janelas. Fiz da casa um lar de verdade. Um lugar onde a gente respira, ri, vive. Um lugar sem medo, sem tensão, sem aquele clima pesado de quem vive pisando em ovos. As crianças sentiram a diferença. O Lucas ficou mais solto, mais comunicativo, traz os amigos em casa sem medo. A Júlia voltou a cantar enquanto arruma o quarto. E eu voltei a dormir a noite inteira, sem insônia, sem angústia, sem aquele aperto no peito de quem sabe que alguma coisa está errada, mas não tem coragem de mudar. Eu comecei a fazer terapia, coisa que eu devia ter começado há anos, mas que o Rodrigo sempre achou besteira, sempre achou frescura, sempre achou desnecessário. Pra que gastar dinheiro com isso? Você não tem problema nenhum. Mas eu tinha. Eu tinha uma autoestima destruída. Tinha uma voz interna cruel que repetia tudo o que ele dizia. Que eu era incompetente, que eu não entendia de nada, que eu devia gratidão. A terapeuta, doutora Sônia, uma senhora de uns 60 anos, doce, mas firme, me ajudou a desconstruir tudo isso. Me ajudou a entender que eu fui vítima de abuso psicológico durante anos, que o comportamento do Rodrigo tinha nome: violência psicológica, controle coercitivo, manipulação emocional. Ouvir aquilo, ouvir que não era culpa minha, que eu não estava louca, que eu não estava exagerando, foi libertador. Foi como se alguém acendesse a luz num quarto escuro e eu finalmente pudesse ver onde eu estava. E a partir daí, eu comecei a me reconstruir. Tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, crença por crença. Hoje, quando eu olho no espelho, eu gosto do que eu vejo. Eu vejo uma mulher de 42 anos que passou por inferno, mas saiu do outro lado. Uma mulher que tem rugas, que tem cabelo branco aparecendo, que tem corpo que carregou 2 filhos e que não parece mais com os padrões da revista. Mas que é forte, que é inteira, que é real. Eu comecei a me arrumar de novo. Não para agradar ninguém, mas porque eu gosto. Compro roupa que eu acho bonita. Faço cabelo do jeito que eu quero. Uso batom vermelho porque me dá poder. Uso salto porque me sinto elegante. E quando eu saio na rua, quando eu caminho com a cabeça erguida, quando eu entro no meu escritório, no meu carro, na minha casa, eu sinto que eu pertenço a mim mesma. E essa sensação ninguém nunca mais vai tirar de mim. Sobre relacionamento. Eu não tô procurando. Não agora. Talvez nunca mais e tá tudo bem. Eu tô aprendendo a gostar da minha própria companhia. Tô aprendendo que eu não preciso de homem para ser completa, para ser feliz, para ser alguém. Eu já sou alguém. Eu sempre fui. E se um dia aparecer alguém que some na minha vida, que traga leveza, respeito, parceria de verdade, ótimo. Mas se não aparecer, eu vou continuar bem. Porque felicidade não depende de estar acompanhada. Felicidade depende de estar inteira. E pela primeira vez na vida, eu estou. Semana passada, eu encontrei o Rodrigo por acaso. Eu estava saindo do mercado com as compras e ele estava entrando. A gente se olhou. Por um segundo, tudo parou. E aí eu vi nos olhos dele aquilo que eu sempre quis ver. Remorso. Arrependimento. A consciência do que ele perdeu. Ele abriu a boca como se fosse falar alguma coisa. Mas antes que qualquer som saísse, eu desviei o olhar, coloquei as compras no porta-malas do Pilot, entrei no carro e fui embora. Sem rancor. Sem raiva. Sem nada. Só indiferença. Porque ele não importa mais. E essa indiferença, esse desapego, é a melhor vingança. Porque mostra que ele não tem mais poder nenhum sobre mim. Que ele não me afeta. Que ele é passado. E passado não se muda, só se aprende com ele. Então, se você está me ouvindo agora e se identificou com alguma parte dessa história, se você está vivendo com alguém que te diminui, que te controla, que te faz sentir pequena, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinha. E você não está louca. E você não está exagerando. O que você sente é real. E você merece mais.
Você merece respeito, você merece ser vista, ouvida, valorizada. E se a pessoa do seu lado não faz isso, então talvez esteja na hora de você perguntar: por que eu ainda tô aqui? Porque a vida é curta demais para a gente passar ela inteira tentando ser pequena o suficiente para caber no ego de alguém. A gente merece ocupar espaço. A gente merece brilhar. A gente merece viver de verdade. E às vezes, viver de verdade significa ter a coragem de recomeçar, de sair, de escolher a si mesma. E vai doer. Vai ser difícil. Vai ter dia que você vai querer desistir. Mas do outro lado dessa dor tem liberdade. Tem paz, tem você inteira de novo. E vale cada lágrima, vale cada noite mal dormida. Vale cada centavo gasto em advogado. Porque no final, o que você conquista não é só a divisão de bens, a pensão, a casa. O que você conquista é você mesma. E isso não tem preço. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.